Ela é jornalista, cronista e integra a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. O estado conquistou a escritora mineira que tem 4 livros publicados. No primeiro bloco do Iluminuras de hoje, eu converso com Tereza Ilcar. Apresentadora, colunista, assessora de comunicação e escritora. É fato que as mulheres fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo. No 4º livro da carreira, No Fundo do Poço Não Tem Mola, o tema adotado por Tereza Ilcar é a depressão. Tereza, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu gostaria de começar essa conversa falando do tema do seu último livro. Você teve depressão. E essa é uma doença relativamente comum hoje em dia, mas que ainda permanece meio em silêncio. O silêncio parece reinar entre quem tem essa doença. É assim mesmo ou não é bem assim mais? É muito assim. E, infelizmente, não posso nem dizer que infelizmente, eu tenho, né? Eu não tive, eu tenho. Depressão é uma doença crônica. Você tem e você administra. Você toma medicação, você faz terapia, mas é para a vida toda, praticamente. Existem outros tipos de depressão. Tem aquelas depressões que são pontuais, por uma perda, por algum problema de saúde, você tem um luto. Então, as pessoas ficam deprimidas, elas, com 6 meses, com um tempo, talvez um ano, menos, elas se tratam, se cuidam e saem dessa depressão. No meu caso, a minha depressão é endógena, ela é química, física, psicológica e genética. E eu demorei muito tempo para descobrir, exatamente porque é muito estranho isso. O Brasil, ele é um país tão aberto, as pessoas, né, são tão solares, mas existe um preconceito muito grande com a doença mental aqui. E escrever sobre o tema te ajudou, de alguma forma, a trabalhar esse sentimento? Olha, eu escrevi durante uma crise. Eu estava passando por uma crise muito importante. E o meu psiquiatra pediu, eu não estava nem saindo de casa, eu saía uma vez por semana para ir ao psiquiatra. E como eu sou jornalista também, ele me disse o seguinte, e eu não estava escrevendo, eu tinha recém voltado daqui de Brasília. Ele me disse o seguinte, ele falou: Tereza, eu vou te dar um dever de casa, você vai escrever uma crônica toda semana para te manter ligada com a literatura e, de alguma forma, você sair daquele seu mundinho, para você fazer a sua ligação. Eu não segui a receita dele como ele pediu, mas um dia eu sentei no computador e durante uma semana aquilo foi saindo, aqueles textos foram saindo. E no final virou... Surgiu o livro. É. Você acha que isso ajuda também outras pessoas que têm depressão? Ler sobre o tema, mostrar que existe realmente a doença, que ela é uma coisa palpável, ajuda outras pessoas? Olha, não foi minha intenção. Longe de mim pensar em ajudar alguém, não posso fazer isso. Mas eu vou contar para você um fato interessante. Na minha noite de autógrafo em Campo Grande, chegou uma senhora perto de mim e disse o seguinte, com o livro na mão: olha, eu vim aqui só para te dizer que eu estou muito desapontada com você, porque eu te tinha em alta conta, você é uma jornalista de sucesso, eu sempre admirei, e agora você vem me dizer que tem depressão, que coisa horrível, pô, isso não se faz, isso não se fala. Eu falei: olha, leia meu livro, depois você vem me falar, depois você me fala. Aí eu fiquei sabendo depois, uns dias, que ela ligou para a livraria e conversou com a dona da livraria, porque ele já é pequeno, aos prantos, e dizendo: eu vi no livro que eu também sou, que eu tenho depressão. Acho que era por isso que ela estava rejeitando tanto. Isso ajudou a descobrir, né? Ajuda a descobrir. Não ajuda a sair, ajuda talvez a descobrir. E foi difícil se expor dessa forma? Não, eu nunca tive dificuldade de me expor. Eu acho que a gente não tem segredo, senão você não pode ser escritor, né? Se você não vai se esconder, se você não vai falar das coisas que você sente, como é que você vai ser escritor? Você vai ser fake? Eu não faço ficção.
né? Então eu parto do princípio que eu tenho que falar de algo real. Na verdade, eu escrevi o livro muito mais para que perdesse essa aura, esse preconceito que as pessoas têm, esse medo de falar, eu tenho depressão. Sabe? Isso ainda é muito forte hoje em dia. É muito forte. As pessoas acham que é uma frescura, que não existe. Tem isso. Conselhos são vários. Eu falo que depressão é igual gripe, todo mundo tem uma receitinha. Nossa, o dia está tão lindo, você é tão bonita, você tem filhos, você isso, papá. Como se fosse uma escolha, como se tivesse uma prateleira, sabe? Assim, olha, tem depressão, tem gripe, tem várias doenças. Aí eu vou lá e escolho. Sabe, o depressivo, ele tem que ser olhado como alguém que, como se você não tem diabetes, lúpus, como qualquer outra doença crônica. É isso, não é frescura. Você não amanhece, hoje eu estou deprimido. Bom, para a gente conhecer um pouquinho mais então do livro No Fundo do Poço Não Tem Mola, eu gostaria que você lesse um dos seus trechos preferidos do livro. Melancolia para o cineasta Lars von Trier é um planeta que vai destruir a Terra. O filme mostra a visão cética e ao mesmo tempo realista da vastidão do universo e da insignificância dos seres humanos. Foi a partir daí, dessa metáfora cinematográfica, que me descobri realmente melancólica. No dicionário de significados, melancolia é uma tristeza vaga e indefinida. Freud, que se debruçou sobre o tema em dezenas de obras, diz que melancolia são traços de desânimo profundamente penosos, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e qualquer atividade e uma diminuição dos sentimentos de autoestima. E decreta: o melancólico é alguém que perdeu a esperança nele mesmo e nos outros. Bom, esse trecho já diz tudo, né? Agora você tem outros 3 livros, O Outro Lado do Peito, Teresa Toda Terça e No Trem da Vida. Como foi sua evolução na literatura? Eu sou cronista, né? Talvez por ser mineira, essa crônica é uma coisa muito mineira, né? Eu acho que crônica... Gosta de contar um caos, né? Adora contar um caos pequeno. E eu estava vindo do aeroporto com uma paulista, e a gente estava conversando que a crônica voltou à moda. Quando eu comecei, ela estava assim um pouco, a crônica é um gênero menor da literatura. E eu ficava muito triste, eu falava, não pode ser um gênero menor da literatura. Crônica é uma maravilha, tanta gente boa, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos. E agora voltou à moda, está todo mundo escrevendo crônicas, jornais publicando várias crônicas e tal. Então, tem esse meu penúltimo livro, que é No Trem da Vida, que são crônicas alegres, não são crônicas do dia a dia. Eu gosto, talvez porque eu sou jornalista, eu gosto de falar do dia a dia. E qualquer coisa da crônica, uma vinda aqui, uma saída ali na rua, uma chuva. Você é mineira, mas adotou também o Mato Grosso do Sul. Isso. De que forma que esses 2 estados estão retratados nos seus livros ou até incentivaram você a continuar na literatura? Estão. Olha, na verdade, eu fui praticamente a primeira cronista em Mato Grosso do Sul a publicar nos jornais regularmente. E até publicar livro, né? Porque, como eu disse, a crônica essa coisa muito mineirinha, né? E os jornais de Campo Grande não estavam acostumados com isso. Em Minas tem essa prática. Mato Grosso do Sul me deu muito, muito em termos de reconhecimento, de espaço para trabalhar, sabe, a minha literatura. Um estado que foi muito generoso, é muito generoso comigo. Agora você falou que vai às escolas. Esse trabalho do escritor ir até uma escola, dar palestra, falar sobre o dia a dia, isso incentiva a ter novos escritores e também novos leitores? A gente tem um trabalho que chama-se Conhecendo Nossos Escritores. Uma vez por ano a gente vai a algumas escolas para eles saberem que existem escritores do estado, né, que fazem literatura, porque às vezes o currículo da escola fica muito restrito aos escritores nacionais, né? A gente quer que o estado conheça o escritor que mora lá, que está lá.
E isso é muito interessante. E tem surtido efeito esse projeto? Vocês têm conseguido emplacar Tem, mais trabalhos tem. dos estados? Tem, porque inclusive a gente leva os livros e deixa na biblioteca, né? Então é um trabalho de formiguinha, né? Você também é jornalista. De que forma que essas duas profissões convivem? Qual profissão incentivou qual aí? Olha, eu acho que a cronista veio primeiro, sabe? Porque eu acho que eu escrevo crônica desde 11, 12 anos de idade. Mas também sabia que eu queria ser jornalista. Então são duas coisas que eu sempre soube que eu queria ser. São duas coisas que eu adoro fazer. E tem alguma dica aí para alguém que escreve como você escrevia aos 12 anos, lá quietinho, mostrava só para as amigas? Você só aprende a escrever lendo. Lendo jornal, começa a ler qualquer coisa, começa a ler o que você gosta. E depois vai ler o que importa. Se não ler, não escreve, não adianta. E o que precisa ser feito para incentivar a leitura hoje no Brasil? Pois é, eu acho que apresentar o livro, eu acho que a criança precisa de ver o livro. Esse contato com o escritor também eu acho interessante. Eu não sei se você notou, a capa aqui do meu segundo livro é do Ziraldo e do primeiro também. O Ziraldo é um exemplo que eu cito porque eu acho que quando ele vai a uma escola, ele leva centenas de crianças a quererem ler o livro. O contato com o escritor faz a criança se interessar pelo livro. Por isso que a gente faz esse trabalho de ir às escolas. Tereza, muito obrigada por esse bate-papo aqui, por essa entrevista super gostosa de fazer. Nós vamos a um rápido intervalo. O Iluminuras volta rapidinho para falar mais sobre literatura. Estamos de volta com o Iluminuras. Nesse segundo e último bloco, eu recebo o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, que também é escritor. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui no Iluminuras. O senhor é conhecido por ser um leitor voraz. Quando é que começou esse gosto pela literatura? Flávio, o prazer é todo meu. Falar de literatura é falar da vida, e o direito é vida, não é? Então, efetivamente, meu gosto pela literatura é muito intenso. Eu, como você disse, sou um leitor voraz, troco muito livro com os colegas, com gente aqui de Brasília. E comecei, assim, basicamente a leitura, que a gente descobre a leitura no momento que começa a perceber que o mundo não é só a família, os limites da casa, os limites de onde o seu olho alcança, e a sua imaginação começa a voar e é preciso ampliar os horizontes. E é basicamente essa a função dos livros, né? Ampliar os horizontes. E eu, na fase de adolescência, eu via muito meu pai, um leitor também voraz. Comecei a pegar um ou outro clássico da estante dele, Contrato Social, do Rousseau, aquelas obras mesmo que inspiram assim, o adolescente a criar, a se reinventar, a ver que o mundo e que a sociedade tem os seus problemas e com aquele estigma do adolescente de tentar resolver o mundo, né? Locke, enfim, Maquiavel. Isso foi me dando uma vontade de passar para frente, de ampliar isso. E aí um pouco da tragédia grega, que onde se enredam todos as qualidades e os defeitos do ser humano, onde se inspiram hoje quase que toda a psicanálise nasceu de um exame mais acurado das tragédias e depois do envolvimento disso na vida prática, né? Shakespeare também, e comecei a ver um pouco da literatura brasileira, né? E que tem assim, no Guimarães Rosa, o seu grande expoente, acho eu, claro, sem nenhum demérito para os demais, mas o Grande Sertão é um livro inesquecível, que marcou muito a minha adolescência. E aí vem a época de faculdade, que também você começa a descobrir mais os clássicos já mais atuais, mais modernos, né?
Eu comecei a ler um pouco da latinidade, né, do Gabriel Garcia Marques. Eu me envolvi demais, era a época que estava muito em voga os 100 anos de solidão. Bom, o senhor citou vários nomes, mas se o senhor tiver que escolher um que marcou muito a sua vida, qual seria? Eu acho que para a base, vamos dizer, assim, da literatura mesmo, eu acho que eu posso ampliar para 2, porque Tudo bem. vamos chamar um brasileiro, que foi o Guimarães Rosa, e eu acho que o Gabriel Garcia Marques é assim, não só um contista, mas também um romancista, onde estão ali marcados todos também as vicissitudes humanas. Nisso, por que esses dois foram os escolhidos? O Guimarães, ele conseguiu juntar o erudito com o profano, aquela história da narrativa na primeira pessoa e da mistura com o Fausto, né, do Goethe. Ele fez um pouco do que é o Brasil, né? Ele nos dá assim ao mesmo tempo muitíssimo erudito e ao mesmo tempo popular. É fantástico. Eu acho que é uma mistura de tudo, de um pouquinho do Brasil. E o Gabriel, porque ele são romances muito acentuados e ele consegue traduzir para a gente um pouco da nossa latinidade, inserir o Brasil no conjunto da América Latina, que é a nossa, assim, nós destoamos na língua, mas nós temos nas veias o sangue latino. Agora eu li também que o senhor é um apreciador de biografias, é verdade? Verdade, eu gosto bastante de biografias. O senhor tem uma estante cheia delas, é isso? Tenho, eu gosto bastante mesmo, seja de biografia com nomes nacionais, com nomes internacionais. É claro que eu dou preferência aqui porque eu acho que a formação histórica, além da literatura, que dá uma visão humanística para quem atua no direito, a história também é importante porque se conta o presente a partir da história, né? Então, eu gosto bastante das biografias. E a escolha pelo direito, ministro, teve influência literária também? Teve. Embora, assim, desde pequeno eu sempre almejei o direito e sempre queria ser juiz, desde pequeno. É uma vocação daquelas que acontece com muita gente, mas vem desde pequeno. E como é que o senhor faz o equilíbrio aí entre a literatura técnica e a literatura só por diversão mesmo? Olha, eu acho que as duas têm que se complementar mesmo, né? Se não for assim, eu acho que não é bom para o operador do direito. Eu procuro sempre me atualizar nas obras científicas, né? Com ênfase na formação mais ligada à filosofia do direito, à sociologia do direito, um pouco disso porque chega num estágio da vida da gente onde a parte técnica, teoricamente, ela já terá sido vista, né? Ministro, e quando é que o leitor acabou virando também um escritor? Bem, meu talento realmente não é um talento literário, não é um talento poético, infelizmente. Eu me ressinto muito, eu tenho olhos para apreciar, mas não para escrever. Os livros que eu escrevi foram livros técnicos do direito. Eu gosto muito de uma obra do Mauro Capelletti chamada O Acesso à Justiça, que é decorrente de uma pesquisa que ele fez, talvez a primeira do mundo, é um jurista italiano falecido, onde ele aborda a questão do acesso à justiça, do tempo de duração do processo, do custo do processo, e a partir daí ele escreveu um clássico, né, que foi até traduzido no Brasil pela ministra Ellen Grace. E a partir daí meus estudos foram muito ligados a essa área do princípio do acesso à justiça, do princípio do tempo razoável de duração do processo, e foi um pouco no momento em que houve a explosão dos juizados especiais no Brasil. Primeiro foi a experiência dos juizados de pequenas causas e depois dos juizados especiais,
e foi o meu primeiro trabalho, foi um livro sobre juizado de pequenas causas. Depois ele virou um Juizados Especiais, roteiro dos Juizados Especiais. Depois eu fui juiz de vara de falências e concordatas, escrevi um trabalho sobre procedimento de falência e depois aquilo veio a nova lei de recuperação de empresas, um trabalho conjunto com vários outros colegas sobre esse tema. E por último eu escrevi esse livro sobre direito privado. Aqui, direito privado. Esse é o último livro do senhor? Tiveram alguns outros nessa trajetória, mas esse é o último livro que eu escrevi já aqui como juiz do Superior Tribunal de Justiça. E o que a gente pode falar um pouquinho desse livro aqui? Olha, me deu muito prazer de fazer esse livro, porque eu fui pegando os principais pontos do direito privado. Eu tenho assento na 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça, que é um tribunal, como todos sabem, encarregado de formar os precedentes na área do direito privado. Então, quase todos esses grandes temas últimos do momento, eu tive a oportunidade de julgá-los no Superior Tribunal de Justiça. Foram temas relacionados a contratos bancários, a evolução do direito de família, do direito do consumidor, da propriedade intelectual, dentre tantos outros, posse e propriedade, dentre tantos outros que o destino quis que o STJ, criado com a Constituição de 88, fosse o encarregado de apreciar. Ministro, o senhor já falou aqui em vários nomes, mas para a gente escolher um que influenciou muito a formação do jurista Luiz Felipe Salomão, qual seria? Olha, eu acho que o grande jurista brasileiro que marcou uma geração inteira foi mesmo o Miguel Reale. Ele criou uma teoria no campo da filosofia do direito, a teoria tridimensional do direito, que é hoje acolhida no mundo inteiro. Direito é fato, norma e valor. Então, essa teoria é fundamental desde o primeiro ano da faculdade, né? Em que se estuda a introdução ao estudo do direito, a filosofia do direito, e depois na formação, porque o direito é um pouco disso, é como você pensa um fato que acontece e como você soluciona ele à luz do direito. E aprender a raciocinar juridicamente passa por esse estágio, por isso mesmo que a cadeira dele é Introdução ao Estudo do Direito. Depois a contribuição dele para o Código Civil foi extraordinária. Acredito que seja um jurista que mereça a reverência. No campo internacional, eu acho que eu destaco aí o Mauro Capelletti, que influenciou bastante o meu estudo ainda já desde a época de faculdade. E, ministro, quais são os planos agora para o futuro? Tem algum outro livro sendo preparado? Flávio, eu preparei a 2ª edição desse livro do direito privado, que eu ampliei bastante. Ampliei para atualizar a jurisprudência, ampliei para inserir temas que não constam desse primeiro volume. Bom, ministro, agradeço muito a presença do senhor aqui no Iluminuras e obrigado também a você que nos acompanhou nesse programa. Para rever essa entrevista, basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau!